Vamos lá. Hoje o estudo da noite vai requerer da gente um pouco de aprofundamento em alguns detalhes, porque vai falar sobre a estranha moral. A estranha moral, que é uma questão ligada à interpretação de algumas palavras que soaram estranhas na boca de Jesus. Uma coisa é certa. Jesus, pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual o maior exemplo que Deus poderia dar ao homem para servir de modelo e guia? E o Espírito da Verdade, em uma única palavra, respondeu: Jesus. De todos os seres que passaram em nosso planeta, de todos os espíritos iluminados, superiores, espíritos puros, nenhum foi maior que Jesus. Olha, se espíritos foram bons, como Francisco de Assis, fizeram coisas maravilhosas, como Francisco Cândido Xavier, nós não vimos nada na boca daquele homem que transparecesse raiva, rancor, ódio, algum sentimento negativo. É impossível conceber que Jesus transpareceu algo que não fosse a sublimidade exponencial do mais puro sentimento de amor que alguém pode experimentar no nosso planeta. Então, algo nós temos que entender, né? Paulo, nos Coríntios, na Epístola aos Coríntios, ele diz para nós entendermos as palavras do Evangelho em espírito e verdade. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Se a gente se apegar à letra, nós vamos ver alguma coisa aqui muito interessante, né? E no nosso grupo do Facebook, eu deixei vários estudos, várias parábolas, várias palestras de estudiosos que aprofundaram nessa matéria, né? E que dão um subsídio muito importante para a gente entender. Isso é importante hoje porque Allan Kardec abordou o assunto de uma forma que nos ajuda a gente a abordar um tema que foi motivo de muitas discussões, de muitas más interpretações. Mas uma coisa é certa: Jesus é o padrão supremo de amor, bondade e superioridade espiritual. Então, antes de nós começarmos, né, vou convidar todo mundo para a nossa prece, convidar todo mundo para orar, né? Vou ajeitar o microfone aqui para ficar ainda mais nítido. A Deus. Muita paz. Muito bem. Vamos começar, dedicados irmãos, o nosso estudo com uma passagem aqui já bastante controversa. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando, disse: alguém não vinha após mim e não odeia seu pai e a sua mãe, sua mulher e seus filhos e seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Peraí, está mandando odiar? Vocês leram isso aqui mesmo? Ouviram o que eu falei? Ouviram, né? Isso é uma passagem que está em Lucas, capítulo 14, versículo 25. Também tem Mateus: aquele que ama mais a seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Está em São Mateus, capítulo 10. Viu? Aí Allan Kardec, obviamente, comenta, né, certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem contraste singular com seu modo habitual de falar.
que instintivamente se lhes repele o sentido literal. Depois ele fala aqui, aliás, Allan Kardec pediu ajuda para um especialista em hebraico para entender essas expressões. Então, Allan Kardec não está levianamente aqui falando sobre traduções sem ter consultado um especialista. Tá? Muito bem. Então, ele diz aqui, ó, com a ajuda desse especialista, o termo odiar nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. Ou seja, de palavras que não devem ser interpretadas com o nosso vocabulário hoje. A ninguém acudirá que Jesus disse isso. Então ele está dizendo aqui, ó, nesta passagem, aquele que odeia sua vida nesse mundo, a conserva para a vida eterna. É indubitável que ele está dizendo a palavra odiar a uma outra questão. Então odiar é amar menos. Então a palavra odiar significa amar menos, amar mais. E aí a entonação de voz é que vai dizer o sentido da palavra. Eu odeio você. Não é possível que a pessoa esteja falando odiar com ternura, né? É que aí a pessoa está dizendo odiar no sentido de amar. Mas se a pessoa diz odiar, franzindo, né, a sobrancelha e com uma cara contrariada, é odiar no sentido de odiar. Peraí, tradução, né? Vamos falar um pouco disso daí? Vamos falar um pouco de tradução antes da gente começar a falar, tentar interpretar essa passagem do Evangelho, né? Porque Jesus falava a linguagem aramaica. O aramaico é uma linguagem muito pobre, né? No sentido de vocabulário. E quando, então, uma palavra, ela era usada para dar sentido a várias frases, várias expressões, porque era um vocabulário pobre. A língua portuguesa é das linguagens do planeta da mais complexa e daquelas que oferecem a maior quantidade de recursos para que as pessoas possam se expressar. É a língua portuguesa. Agora, vocês imaginem, né? Vamos começar a linguagem do aramaico, né? Porque Jesus ele não escreveu. E quem escreveu teve que interpretar o que Jesus disse para ele para poder escrever as suas palavras. Então, isso coube aos evangelistas, né, que foi Mateus, Lucas, João e também Marcos. Só para falar para vocês, o evangelho de Mateus foi surgir lá por volta do 45, 50 depois de Cristo. Cristo desencarnou no ano 33. E os primeiros escritos de Mateus foram aparecer ali já quase 20 anos depois. Vocês imaginem Mateus lembrando do que Jesus disse e transcrevendo. Em que linguagem Mateus escreveu? O hebraico? O grego? Porque a linguagem grega já tinha um vocabulário melhor. Já tinha mas aí você tinha que transcrever do aramaico para o hebraico ou do aramaico para o grego. E aí já começou então uma coisa muito interessante, interpretação. Para dar fidelidade às palavras. Então, a palavra odiar, né, no aramaico, várias expressões. Então, Jesus está dizendo, quem não odeia seu pai e a sua mãe mais do que a mim? Ou seja, quem ama mais a sua família consanguínea do que a família espiritual, do que a vida espiritual, do que a mim, que vem trazer ensinamentos. Então, a gente está apegado aos nossos laços consanguíneos. E muitas vezes nós incorremos num erro de cuidar só da nossa família e esquecer a humanidade. É nesse sentido que Jesus quis dizer, quem ama... Quando a gente tem algo a fazer de espiritualidade, não, eu vou cuidar da minha casa.
Eu vou dedicar minha vida a meu filho, a minha esposa, ao meu marido. Do lado da casa dele tem gente passando trabalho. Na rua tem gente passando dificuldade. Na cidade tem um núcleo de pessoas miseráveis e necessitadas, doentes, passando fome. Mas não. Quem ama mais a sua família do que a Jesus? Jesus não disse amar ao próximo, dar àquele que não tem, fazer o bem, né? Deu vários exemplos, ele mesmo fez isso. Mas as pessoas dizem, não, eu vou cuidar de mim. É nisso que ele está falando. Então, quando ele disse odiar no seu aramaico, ele quis dizer quem ama mais a si, egoisticamente, aos seus, mais do que a humanidade, não compartilha com a humanidade. É a isso que ele está se referindo. Então, mas nós não, né? Nós sempre procuramos um pretexto para julgar Jesus. O esforço que nós, homens, fizemos para humanizar Jesus. Ele foi humano, ele esteve conosco, mas tentar rebaixá-lo a nós. Nos esforços que os homens fizeram em vários filmes, tentar rebaixá-lo, colocar nele paixões que ele está acima disso. Não. Nós vamos pagar por isso. Os autores e as pessoas que se valem dessas prerrogativas para arregimentarem argumentos, ou até os autores de obras, de livros, como o Código da Vinci, vejam lá a situação em que tentam rebaixar Jesus, a última tentação de Cristo, a paixão de Cristo, filmes que agora são lançados e que diríamos vergonhosos para retratar a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para endeusar Jesus, mas para reconhecer. E não fazer isso fanaticamente, mas de forma incontestável. Tudo que ele fez nos mostra que ele está acima e muito dos nossos padrões de conduta aqui no nosso planeta. Vocês imaginem que aqueles homens, os doutores da lei, tentavam, como está escrito no Evangelho, fez uma pergunta para o tentar, não fez uma pergunta para aprender, fez pergunta para tentar Jesus, para uma armadilha para que ele caia, como o caso da mulher adúltera. Senhor, o Evangelho manda apedrejar, ela foi flagrada em adultério, e tu, que dizes? Fizeram essa pergunta para tentar. Jesus só disse, atira a primeira pedra quem tiver sem pecado aqui. Só que com um detalhe. Amélia Rodrigues conta essa passagem pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quando ele fez essa pergunta, essa afirmação, automaticamente ele era Jesus. Ele era o mestre. Ele era o governador espiritual do nosso planeta. Ele tinha essa capacidade de entrar na mente de cada um daqueles homens e revelar o pecado que eles tinham cometido. Enquanto ele falava, todo mundo estava tendo estampado os pecados que tinham cometido. Ele era Jesus. Ele tinha esse poder. E aí ninguém teve coragem de apedrejar a mulher. Terminado, ele disse, mulher, onde estão os que queriam te apedrejar e que te acusavam? Ela olhou, não tem ninguém. Ele falou, nem eu. Se ninguém te acusa, nem eu. Era esse Jesus que as pessoas queriam toda hora pegar, queriam toda hora fazer uma armadilha. Quando ele chegou lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém, depois de ter andado dias no deserto,
Vejam, né, que quando ele foi para Jerusalém, os evangelistas contam, é uma peregrinação. Saiu da Galiléia, foi para Jerusalém, são 100 quilômetros de caminhada. E ele faz isso pelo deserto. Ele poderia ir por oásis, mas não. Ele quis passar na Samaria, que era uma região ainda mais inóspita. E os discípulos disseram, mas Senhor, é isso mesmo? É. Foi na Samaria, não deram abrigo para eles, porque nessas questões de peregrinação, era a tradição dos hebreus, dos judeus, abrigarem as pessoas que estavam em peregrinação, mas eles passaram pela Samaria, os samaritanos, e eles não eram amigos dos judeus, não receberam. Jesus passou a seco. Foi para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, estava ali, cansado, com fome, com sede, não tinha sido hospedado. E um doutor da lei lhe fez uma pergunta para o tentar. Senhor, qual é o maior mandamento? Pergunta de 1000 anos para Jesus, que estava ali, coberto de poeira das estradas. Fez essa pergunta para o tentar. Jesus disse: o que está escrito na lei? Vejam, Jesus está perguntando para ele. Né? O que está escrito, para ele não fugir da escrita. Como tu lês? Como você interpreta? Ele fez 2 perguntas para o doutor da lei. O que está escrito? Como tu interpretas? Como tu lês? Porque uma coisa é o que está lido, o que está escrito. Outra coisa é como se interpreta o texto e o contexto, que a gente viu muito nos estudos do Haroldo Dutra Dias, que eu vou deixar para vocês depois um link no final. Mas o doutor da lei chegou e falou, não, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse, você respondeu muito bem. Faz isso. Tirou 10. Tirou 10, doutor da lei. Mas o doutor da lei, agora disse, agora eu pego ele. Jesus estava ali, com fome, com sede. Agora, quem é meu próximo? Era outra pergunta danada. Né? Quem é meu próximo? Né? Jesus ia ter que destrinchar esse problema. E Jesus contou a parábola do bom samaritano. Que um homem estava vindo de Jerusalém, estava vindo para Jericó, então estava vindo de Jerusalém e foi pego no caminho, por ladrões, por bandidos, né? E machucaram ele. Passou o sacerdote, passou o levita e passou um samaritano. E o samaritano era brigado com os judeus. Quem que ajudou aquele homem? Sacerdote? Não. Por que o sacerdote não ajudou? Por causa da tradição. O homem estava ensanguentado. E quem estava vindo do templo, estava purificado, não ia tocar no sangue, que ia ficar impuro, né? Estava vindo. Que tem essa tradição. Se você tocasse numa pessoa e ficasse com o sangue dela, você tinha que passar por um processo de purificação de novo. Isso era um processo que demorava 7 dias. Então, para não ficar impuro. Lembra daquela passagem da mulher que tinha um fluxo de sangue no Evangelho? Era uma mulher impura, né? Que as pessoas que ficavam ali, não deixavam, já sabiam que aquela mulher tinha aquele fluxo de sangue, que era Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, conta o caso da mulher hemorroíça, que aquele fluxo de sangue, há 12 anos ela sofria por causa de uma hemorroide, não curada. E as pessoas tinham ela como uma pessoa imunda, uma pessoa impura. Então ninguém tocava. Ela só tocou em Jesus e ficou curada. Então, o sacerdote, o levita, que eram pessoas religiosas, não tocaram no homem doente.
machucado pelos ladrões. Mas um samaritano que não tinha nada a ver com essa tradição foi lá, pegou o outro. E Jesus perguntou para o doutor da lei: quem é o próximo para o necessitado? Ele mudou a ótica, né? Se a gente está precisando de ajuda e alguém estende a mão, a gente vai dizer quem que é o nosso próximo? É a pessoa que nos ajudou. E o doutor da lei falou, não tinha como ele dizer diferente. Jesus fez o doutor da lei dizer que o próximo era o samaritano. Ficou essa lição profunda, né? Mas vejam, então, a questão da tradição, da forma, da expressão, de como Jesus ensinava, como que Jesus ele fugia dessas armadilhas que as pessoas utilizavam para testar a sua superioridade. E ele venceu todas. Ele não deixou ninguém sem resposta. Ele não deixou nenhuma das perguntas que lhe eram endereçadas sem respostas. Mas nós estamos falando aqui, dedicação, dessa questão da tradução. Por exemplo, vamos falar um negócio aqui, né? Foi traduzido no ano de 40, né? A primeira tradução, Mateus. E João Evangelista foi o último evangelho, veio por volta do ano 80, 90 depois do Cristo. Mas, quando que surgiu a primeira Bíblia? Em 325, São Jerônimo foi quem escreveu a primeira Bíblia a pedido do Papa Damaso, que foi chamado da Vulgata Latina. O que ele disse? O que Papa Damaso disse para São Jerônimo? Chega, é tanto escrito para tudo quanto é lado que nós não temos condições nenhuma de organizar isso. Então, incumbiu São Jerônimo de escrever a primeira Bíblia. Ele escreveu em latim. Então, do hebraico para o grego, do aramaico para o grego, do grego para o latim. Vocês já viram as mudanças? Nós vamos nos apegar à letra mesmo ou ao espírito que vivifica? Nós vamos nos apegar à letra que mata? Essa questão da tradução é muito interessante, né? Porque São Jerônimo, no prefácio da obra, escreveu ao Papa que de piedosa missão vossa santidade me incumbe, porque ele mesmo declara que teve que arbitrar em muitos textos do Evangelho, porque ele pegou aquilo tudo, várias coisas, e ele organizou. Aqueles que se assemelhavam, né? Aqueles que se repetiam em maior quantidade, ele foi tendo como uma verdade, mas ele teve que descartar muitos outros textos, tanto que existem os evangelhos apócrifos, são mais de 40, 50 evangelhos apócrifos. Só são atribuídos os evangelhos canônicos a Mateus, Lucas, Marcos e João. Mas e os outros? De Pedro, de Tiago, dos outros apóstolos? O que nós vimos agora, recentemente, né? Em 1942, pastores que estavam procurando ovelhas lá nas montanhas de Qumran, que é próximo ao Mar Morto, eles descobriram pergaminhos do tempo de Jesus, escrito pelos essênios. Lembram, né, que Jesus conviveu com os essênios. Está lá no livro A Grande Espera, psicografado pela Corina Novellino, ditado por Eurípides Barçanufo, que conta esse encontro de Jesus com os essênios. Eles viveram junto com Jesus. Eles são do tempo de Jesus. E esses pergaminhos, esses manuscritos, eles sobreviveram 2000 anos porque estavam em potes de barro. Em 1942, foram reconhecidos como autênticos. E ali estão verdadeiros escritos, né, dos textos do Velho e do Novo Testamento. Ainda não conseguiram dimensionar a grandeza de tudo, não conseguiram ainda organizar de uma forma
né, estruturada, toda a descoberta que fizeram, que são vários pergaminhos, ainda estão traduzindo, ainda estão conservando eles, né? Porque ficou um tempo perdido até que se reconhecesse a autenticidade dessas descobertas no Mar Morto, 1942. Mas tem mais coisas para falar sobre tradução para vocês. Vejam, né? Até o ano de 1400, o Evangelho só era lido em latim. Foi João Hus, que foi uma das reencarnações de Allan Kardec, que traduziu do latim para a língua alemã. E por isso ele foi queimado vivo. Então, quem que falava latim no planeta? Só os padres. Então era uma linguagem velada. E João Hus disse, não, chega. Todo mundo vai poder ler o Evangelho. Traduziu para o alemão, foi queimado vivo. Mas aí depois veio a Reforma Protestante, com Martinho Lutero, em 1525, e aí começou, então, um processo de, vamos dizer assim, popularização, né, dos textos evangélicos, a ponto que, do latim para a língua portuguesa, foi traduzido por João Ferreira de Almeida. Que ano? Por volta do ano de 1650. A primeira tradução que João Ferreira de Almeida fez do latim para a língua portuguesa, ele tinha 14 anos de idade. Só foi concluir pouco antes dele morrer. Allan Kardec utilizou a Bíblia, né? A tradução de um outro, aí francês, que é Louis Sacy. Está aqui, Louis Isaac Sacy, também contemporâneo de João Ferreira de Almeida. Ele também traduziu aí do latim. Mas veja, do latim já tinha sido traduzido do grego para o latim, do latim para o português e assim sucessivamente. Então, dedicados, irmãos, nós temos que ficar um pouco atentos com relação, se nós vamos nos apegar a questões de palavras para julgar, ou para menosprezar, ou para questionar, uma coisa é certa. Jesus é um modelo de amor. Perguntaram por exemplo, tem uma passagem aqui de Jesus, não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Pronto, Jesus veio ordenar que as pessoas se matem. Que guerreiro, porque ele veio trazer a espada. Perguntaram para Emmanuel, só vou contar o que Emmanuel comentou. Qual o sentido dessas palavras? Está no livro Consolador, pergunta 304. Emmanuel diz, todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Vejam, Jesus, ele não tinha certeza que as pessoas iriam tentar deturpar as suas palavras, ou que não iriam conseguir gravar ou traduzir, por isso ele falava por parábolas. As parábolas tinham esse objetivo, de que as pessoas não adulterassem. Por que ele disse? Pedro perguntou, Senhor, por que Senhor fala por parábola? Nós não entendemos nada. Porque vendo não veem e ouvindo não escutam. E eu vou complementar, e assim não adulteram. Jesus falava por parábola porque ele sabia que só com a doutrina espírita nós iríamos conseguir entender tudo. Olha a sabedoria do mestre, né? Olha a sabedoria dele. Então, ele usava expressões fortes. Vocês imaginem o espírito do quilate de Jesus com a linguagem mais pobre que tinha disponível naquele dialeto, naquela região, para falar. Então, ele usava parábolas, ele usava os símbolos da natureza, a dracma perdida, ele usava o símbolo da figueira, as parábolas das 10 virgens, a parábola do filho pródigo. Ele contava a história do pai que recebia o filho, né, que tinha sido perdido, matava bois, para uma festa de casamento, para, sei lá, porque na tradução, nas tradições do judaísmo, a união de Deus, o selo de Deus com os homens na terra era simbolizado no casamento. Então ele se serviu muito dessa questão do casamento, né? Das expressões do casamento, para ele poder trazer essas
essas lições da união de Deus para com os homens na terra. Aliás, a sua missão começou num casamento, as bodas de Caná. Interessante isso. E ali ele fez seu primeiro milagre, ele transformou a água em vinho, né? Então, Emmanuel está dizendo aqui, ó, Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização. Porque quem tem contato com Jesus fica um pouco corajoso, né? Por que mataram Sócrates? Porque ele estimulava os jovens a não ter medo. Com a filosofia da reencarnação, da vida espiritual, as pessoas ficavam corajosas. Ah, tem vida depois da morte, então eu posso morrer. Como é que se governa um povo que não tem medo de morrer? Mata esse homem logo. Mataram Sócrates. Ah, você vai tomar veneno. Eu tomo veneno. Tomou o veneno. Morreu. Porque não tinha medo da morte. Então, uma das formas de governar as pessoas é pelo medo. E as pessoas que creem na vida espiritual não têm medo. Não tenho medo. Então, Jesus, com a sua palavra, ele vem nos colocar empoderados, fortes, corajosos. E isso deixa as pessoas um pouco em conflito, muitas vezes dentro das suas próprias casas. Por isso que eles devem colocar a mãe contra o pai contra o filho com a nora com a sua sogra. Não é muito difícil, né? Deixar contra é brincadeira. Eu sou injusto com a minha sogra, que é um verdadeiro anjo para mim. De jeito nenhum, uma brincadeira. Então ele diz, eu vim colocar a nora contra a sua sogra dentro da casa, porque muitas vezes dentro de uma mesma família, por exemplo, evangélica, que tem algumas ressalvas contra a doutrina espírita, se um filho dizer eu sou espírita, não vai ter ali um filho contra a mãe, contra o pai, vai ter que, né, esposar as suas ideias, vai ter que sofrer um pouquinho para ser respeitado no ideal que ele está abraçando, dentro da sua sociedade. Se você diz assim, hoje eu vou no centro espírita, fala no meio de 10 pessoas, não vão olhar meio estranho para você? Centro espírita? Lá tem espírito, lá tem... E as pessoas dizem, não, espiritismo é obra do demônio. É verdade. Porque demônio vem do grego daimon. Daimon quer dizer espírito. Viram? Então, se as pessoas nos acusarem que o espiritismo é obra do demônio, nós é quem damos o sentido que nós queremos para essa palavra. Mas demônio vem do grego daimon. Daimon significa espírito. Então, nós temos vários daimons protetores aqui hoje. Vários espíritos protetores que estão nesse salão. Vários daimons. Vou falar em grego aqui para ninguém ficar preocupado. Estou com o meu daimon aqui do meu lado, aqui, guardião. Do outro lado aqui também, cada um com o seu daimon. Guardião, protetor. Então, nós muitas vezes é que complicamos com as questões das palavras. Então, Emmanuel complementa aqui, diz assim, ó, Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo ainda e sempre pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo. Vejam, né? Eu não vim trazer a paz, a espada. A espada é uma arma. Qual que é a arma que a gente tem na mão da doutrina espírita? A verdade. Nós conhecemos a verdade. A morte não... morreu, acabou. Eu tenho a verdade. A morte não mata. A vida não acaba com a morte. Essa verdade é uma espada para mim. Você vai morrer? Não morreu. Interessante. Você não tem medo? Não. Por quê? Porque a vida continua.
Essa arma da verdade ninguém tira de mim. É com ela que eu me defendo, que eu me consolo, que eu me fortaleço. A ação dos nossos benfeitores, com essa verdade de que existem benfeitores espirituais, que eu me ligo, que eu me fortaleço, que eu peço, me deixa corajoso, esperançoso para enfrentar as agruras, as dificuldades da vida. Somos nós, com essa espada, sim, combater a ignorância, o medo, a dúvida, a tristeza. Que o Evangelho são boas novas para nos dar alegria, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração. Sempre capitaneado pela ignorância, pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho. Por que perguntaram ainda na pergunta 305? O que Jesus quis dizer? Eu vim pôr dissensão filho contra o pai, contra a sua mãe, contra a sua sogra. Ainda aqui temos que considerar a feição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor veio estabelecer a perturbação dentro da casa, da família que ele sempre valorizou, nas suas elevadas expressões, mas sim que os seus sentimentos consoladores seriam um fermento divino de opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Eu recomendo a todos, para a gente não ficar aqui discutindo mais sobre traduções, que vocês leiam, por exemplo, o livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. As notas complementares, número 2, 3, 4. Essas duas notas complementares já são suficientes, né? Por exemplo, vou pegar a nota complementar número 2 do livro Cristianismo e Espiritismo, só para nós vermos essa questão das traduções, como elas são interessantes, né? Leon Denis coloca uma passagem que está em São Mateus, capítulo 23, versículo 35. Ele diz assim, a menos que se trate de uma interpolação bem verossímil, ou seja, muito errada, né? Prova que essa obra é posterior à tomada de Jerusalém. O que está escrito ali, Porque Jesus dirige essa veemente... Por que Jesus dirige esta veemente apóstrofe aos fariseus? Veja o que Jesus disse. Está lá, São Mateus, capítulo 23, versículo 35. Para que venha sobre vós todo o sangue inocente que se tem derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vós mataste entre o templo e o altar. Caia sobre vós o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o templo e o altar. Ora, diz Leon Denis, segundo todos os historiadores, em particular, segundo Flávio Joséfo, 139 depois de Cristo, esse assassinato foi praticado no ano 67. Como é que Jesus ia dizer de um assassinato que ainda não tinha acontecido? Erro de tradução, ou uma invenção de quem escreveu. Uma pessoa diz, não, vou colocar esse dado histórico aqui para tentar situar as pessoas. Jesus não podia ter dito isso. Então, agora perguntaram para Emmanuel, e aí, como é que nós vamos entender então o que Jesus disse ou o que Jesus não disse, né? E Emmanuel, então, deu o seguinte conselho, né? Se vocês tiverem dúvida, tiver muita preocupação, né, sobre como entender, vamos nos atentar quando Jesus não narra, mas Jesus fala. As narrativas são passíveis mesmo de controvérsias, mas as parábolas, e quando Jesus, ele, na pessoa dele, está falando, a probabilidade disso ter realmente acontecido é muito grande. Agora, a narrativa, Jesus foi daqui, para ali, para lá, para cá, aí a gente começa a precisar contextualizar mesmo, né?
Mas, dedicados irmãos, isso aqui não é para a gente ficar, não é para, estamos falando não para desmerecer o Evangelho. Não, é para valorizar o Evangelho. É para valorizar as pessoas que se ocuparam em escrever. Ah, porque o escriba escreveu o Evangelho. Nós sabemos como é que é feito, como é que foi escrito isso na época de Jesus. Tinha sulfite naquela época? Não tinha sulfite. Como é que era escrito, então? Papiro. Papiro é uma planta, né? Uma planta aquática. A pessoa tinha que cortar aquela planta, tirar lâminas do seu caule, tinha que fazer várias lâminas para fazer uma folha. Vocês imaginam quantas lâminas, porque não era uma árvore, né? Era uma planta aquática. Cortar várias lâminas, sobrepor uma sobre as outras, cruzada, tinha que deixar secar, tinha que prensar, tinha que colocar vinagre para poder tirar o açúcar da planta, depois tinha que secar ao sol. O processo de confecção de uma folha de papiro levava 30 dias. Vocês imaginam escrever o Evangelho de São Mateus no papiro, né? Como é que não ia ser? Aí vocês imaginam assim, eu errei. A pessoa tinha que rasgar 30 dias e jogar no lixo. Porque não tinha correção, né? Não tinha borracha. Aquilo tinha que ser escrito de uma vez só. Por isso que a técnica de escriba era muito valorizada. A pessoa tinha que copiar sem errar, porque era caríssimo uma folha de papiro. E o pergaminho? Bom, o pergaminho era algo mais interessante, porque era pele de ovelha, né? Você esticava a pele, durava mais, mas era um processo também. Você tinha que pegar a ovelha, né? Tinha que recortar a barriga da ovelha. Você tinha que depois esticar, laminar, fazer o tratamento para que ele pudesse ser conservado. Imagine você errar isso. Então, para escrever não era fácil. Como é que a pessoa ia conseguir copiar o Evangelho de Mateus? Nada. Eram histórias que eram contadas, narradas umas para as outras. E é isso que nós temos que entender. E dar o valor. Se nós conhecemos hoje as Escrituras Sagradas, estão na mão de valorosos homens que nós temos que reconhecer. Fizeram um grande esforço. Mas, para nós aqui, dedicados irmãos, que nós não vamos adentrar, porque já estamos chegando no final do nosso estudo, nós queremos deixar aqui a seguinte mensagem. As palavras de Jesus, elas nos remetem a uma superioridade. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Peraí, porque, né, Jesus viu um sepultamento e declarou isso, né? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Que as pessoas estavam ali preocupadas com aquele enterro, né? Será que Jesus estava mandando deixar as pessoas insepultas? Ou não prestar as condolências? Não. Expressões fortes, foi o que Emmanuel disse aqui. Para nós que muitas vezes ficamos chorando a perda de um ente querido por muitos anos, ou nos atormentando. Às vezes a consciência culpada que faz isso, né? A minha mãe sempre disse assim para nós que éramos seus filhos, somos 11 filhos. Façam o que tiverem que fazer por mim enquanto eu sou vivo. Depois que eu morrer, não venham chorar. Eu tenho certeza que muitas pessoas, quando perdem alguém, a consciência fica dizendo assim, eu não fiz tudo. Então a gente fica com esse sentimento de culpa e fica ali achando que visitando aquele caixão, aquele túmulo, está pagando o que foi feito, de forma alguma. Isso não nos liberta da nossa consciência. E foi isso que Jesus disse. Está no mundo espiritual? Está com os espíritos. Obviamente que a gente vai dizer assim, não vamos sentir saudade? Sim, saudade da minha mãe, que já fazem 4 anos que desencarnou.
mas eu sinto saudade orando, e com a minha consciência tranquilinha. Eu fiz tudo por ela enquanto ela esteve viva. Não vamos guardar no nosso coração sentimentos nobres? Não. Uma lembrança. E tem pessoas que estão visitando o túmulo de pessoas que já reencarnaram. Há reencarnações que são rápidas. Diríamos assim, 20 anos é uma reencarnação rápida. É possível. De um modo geral, leva-se aí um intervalo mínimo entre uma encarnação e outra, 100 anos. Mas casos especialíssimos, 20, 30 anos, a pessoa já está voltando para a Terra. E a gente está lá no túmulo e a pessoa está segurando a mãozinha, nossa, ali, meu bisavô está na minha mão, e eu olhando para o túmulo dele. Por isso Jesus disse aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. A gente remeta aos benfeitores espirituais. Não vamos desmerecer aqui, sim, as nossas honrarias, sim, vão ser feitas, o velório, mas nós entendemos que ali já não tem mais o espírito. É só uma formalidade. Ali, a partir do momento que a pessoa passou para a espiritualidade, o nosso trabalho é com o nosso benfeitor espiritual, Jesus, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Emílio Luz, Langeton Neves da Cunha, chame todos eles. Que eles, mortos, entre aspas, né, que Jesus quis dizer, espíritos, que vão estar se encarregando dos nossos irmãos, queridos. Ali, naquele local, nos cemitérios, locais sagrados, né? Para a gente ficar ali com respeito, com o devido respeito, mas nós não nos apegarmos aos que já foram, porque eles já estão sendo encaminhados. E muitas vezes Jesus deu uma recomendação, porque a pessoa desencarnou e nós ficamos ali chorando. A pessoa não consegue deixar o planeta Terra, porque nós estamos prendendo a pessoa aqui. A nossa dor, o nosso sentimento, ele é impulsionado e nos liga. Se o nosso pensamento viaja na velocidade da luz, aonde essa pessoa estiver, nosso pensamento vai estar visitando ela. E ela vai estar vendo, ela está sofrendo. Pode ser que ela também esteja sofrendo por causa da nossa dor. Por isso Jesus disse assim, para desatarmos os nossos apegos menos superiores. Aos mortos, o cuidado de enterrar os mortos. Façam as suas honrarias, mas não anulem-se por conta disso. Porque Deus é Deus dos vivos, disse ele, e não Deus dos mortos. Ou seja, ninguém morre, todo mundo vive. Deus é Deus de pessoas vivas e não de pessoas mortas. Porque a morte, ela não acaba. Ela continua. Então, vejam um ensinamento simples que nosso Senhor deu, deixa tanta gente impressionada, mas muito, muito felizes somos nós, que pela revelação da doutrina espírita ganhamos esse presente. Então, já ficamos com essa lição. Façamos tudo pelos que nós amamos enquanto eles estão conosco. Há muitos filhos que muitas vezes não dormem porque não fizeram tudo pelos seus pais. E a recíproca também em todos os planos.